Olá, tudo bem? Estamos aqui com uma TV LED Samsung de 24 polegadas que não está ligando. O LED standby fica aceso, indicando que a TV está em standby. E mesmo pressionando a tecla, o LED continua aceso. A TV não sai do standby. Provavelmente temos um defeito na placa principal. Mas antes de analisar a placa principal, vamos conferir algumas tensões na placa-fonte com o osciloscópio. Vou começar pela tensão 5 volts standby, chamada a 5 volts, no pino 12 do conector. Ok, ponta de prova no pino 12. Note que o osciloscópio está ajustado em 2 volts. A tensão aqui é de aproximadamente 5 volts. Agora, vou conferir a tensão B5 volts, no pino 13 do conector. A tensão B5 volts deve existir somente no modo ON. Quero ver se a TV está realmente em standby. E aqui tem 0 volt. Exatamente o que eu esperava encontrar, já que a TV está em standby. Mas, para ter certeza que realmente está em standby, eu vou conferir o comando Power On, que nessa situação deve estar com nível baixo, de preferência com 0 volt. O pino Power On é o pino 14, o último pino do lado de baixo. Ok, ponta de prova no Power On. Temos aqui uma pequena tensão. Vou mudar o voltage para 500 mV. Podemos ver que a tensão está oscilando um pouco acima de 1 volt, entre 1 volt e 1,5 volt. Esperava encontrar 0 volt no Power On. Provavelmente, a placa principal está tentando ligar a placa-fonte, mas a tensão no comando Power On não sobe o suficiente para ligar a fonte. É provável que o problema esteja somente no Power On. Para saber se o problema está somente no comando Power On, vou aplicar a tensão do multímetro analógico no Power On. Vou utilizar o multímetro na escala X10. A ponta de prova preta, que tem tensão positiva, coloquei no pino Power On, e a ponta de prova vermelha vou encostar no terra. E com o osciloscópio, vou medir a tensão B13 volts, que deve existir somente no modo ON. Perceba que o osciloscópio está ajustado em 5 volts. Vou então encostar a ponta de prova no terra. A tensão subiu para 13 volts. Retirando a ponta de prova, a tensão cai. Encostando a ponta de prova, a tensão sobe. Bom, com esse teste podemos concluir que o problema está somente no comando Power On. Antes de iniciar a gravação deste vídeo, eu soltei o cabo de alimentação da placa principal e o backlight acendeu. Então, o problema está na placa principal. Eu vou então localizar o transistor que chaveia o comando Power On na placa principal e retorno logo em seguida para continuarmos a análise. Ok, já estamos de volta? A partir de agora, vou utilizar o multímetro digital. Como vamos medir tensão DC, será mais fácil vermos o valor no multímetro digital. Aqui na placa, nessa região, localizei o transistor que chaveia o comando Power On. É o transistor Q203. É um transistor BJT-NPN. O emissor está no terra. O coletor está no comando Power On, que vai até a placa-fonte, e a base recebe o comando Power do microprocessador, que pode ser medido neste ponto de teste. Eu vou medir primeiro no coletor do transistor, para vermos se tem a mesma tensão que medimos na placa-fonte. Podemos ver que a tensão está oscilando em torno de 1,4 volt, praticamente a mesma tensão que medimos com o osciloscópio. Como a tensão no coletor está baixa, o transistor deve estar conduzindo, e para isso devemos ter na base uma tensão em torno de 0,6 volt. Vamos então ver
que tensão tem na base. E temos na base 280 mV, abaixo do valor necessário para fazer o transistor conduzir. Embora essa tensão esteja abaixo de 0,6 V, ela está mais alta do que deveria estar. Então, já temos um problema por aqui. Mas pode ser que essa tensão esteja vindo do microprocessador. Vamos então conferir o comando Power On do micro, que deve estar com a mesma tensão ou com uma tensão maior. E podemos ver que aqui tem 20 mV, bem abaixo da tensão da base. Bom, com essas tensões já dá para definir o defeito. Como tem 20 mV nesse ponto, a tensão no coletor do transistor caiu e na base subiu, o único defeito que pode fazer o coletor cair e a base subir é fuga entre coletor e base. Note que, no modo ON, o comando Power do micro fica baixo para cortar o transistor e fazer o coletor subir. Mas, devido à fuga entre coletor e base, quando o comando Power do micro fica baixo, acaba baixando a tensão no coletor do transistor. Bom, concluído que o transistor Q203 está com fuga, eu vou então substituir o transistor e voltamos em seguida com o resultado. Aqui já substituí o transistor e vou medir novamente a tensão no coletor, que antes estava com uma tensão em torno de 1,4 V. Agora tem 3,5 V. Já vejo que o backlight está aceso, então a TV já deve estar funcionando normal. Para finalizar, vou medir também a tensão na base, que antes estava com 280 mV. E agora está com 145 mV. Confesso que esperava encontrar 0 V na base, mas ao seguir a trilha da base, passamos por um resistor e chegamos no anodo deste diodo. Medindo a tensão no anodo do diodo, podemos ver que tem 165 mV, tensão mais alta que na base do transistor. Então, a tensão na base do transistor está vindo por este diodo. Vou passar a ponta de prova para o catodo, onde temos 3,3 V. Na verdade, este é um diodo Zener de 3,3 V atuando como proteção. Se a tensão de 3,3 V subir, o diodo conduz e satura o transistor para desligar a fonte. Então, a tensão na base do transistor está normal. Como a TV já está funcionando, eu vou então conectar a antena para vermos como está a imagem. Aqui já conectei a antena, vamos ver a imagem. Ok, podemos ver que está normal. Então, essa TV não estava ligando porque o transistor que chaveia o comando Power On na placa principal estava com fuga. Aqui então finalizamos este vídeo. Vamos ficar por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.